Brasil Rádio Roquete Pinto, parabenizar pela vitória. Flamengo viveu, né, como sempre vive, momentos turbulentos aí nos últimos jogos, principalmente na última quarta-feira, com um empate lá na Argentina. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua visão da vitória de hoje, da importância para a manutenção do grupo, para o futuro do Flamengo, que tem aí na quarta-feira um jogo muito importante novamente pela Libertadores. Primeiramente, quase feliz Dia das Mães, né? Para minha esposa primeiro que está me esperando e para minha mãe que está lá em Jaraguá do Sul. Feliz Dia das Mães. Segundo, falar sobre o momento, como você falou, turbulento. Depois de uma vitória contra o Corinthians, depois de uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto com gol de pênalti e um empate fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo, e o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, pode fazer um jogo muito ruim e ganhar, e às vezes pode ser muito ruim e perder e muito bom em ganhar. Essas são as possibilidades, então convivemos com isso. O importante é isso que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas das vezes ela chega no torcedor, né? E o importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço, acredito muito no meu trabalho, de verdade, e vou continuar trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Amo até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque como eu falo sempre, né, são muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço, mesmo nesses momentos. Então, hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Boa noite, Felipe Luiz. Daniela Oliveira, da Vitrine Esportiva. Sobre o jogo de hoje, gostaria que você falasse sobre a arbitragem e principalmente sobre o pênalti anulado. Sei que vocês estão esperando que eu fale da arbitragem, mas da mesma forma prefiro não opinar. Da mesma forma que foi do último jogo. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, a gente tem observado o Bruno Henrique nos últimos jogos e, na nossa opinião, na opinião da torcida, o Bruno não vem bem já tem um tempinho. E aí eu queria saber por que você tem insistido no Bruno, se você concorda que ele não vem bem, e por que o Juninho, né, que deveria ser, de repente, o substituto ali do Pedro, não é sempre a primeira opção para entrar ali como centroavante. E hoje, como é que o Bruno foi? Oi? Hoje, como é que o Bruno foi? Na minha opinião, não foi bem. Não vemos o mesmo jogo. O Bruno foi incrível hoje, incrível. Tudo que é um jogador com 34, 35 anos, campeão de tudo, o maior campeão da história do clube, chega e se sacrifica pela equipe do jeito que ele fez. Sinto muito. Joga muito. É o companheiro que mais sacrifica, que mais treina, mais trabalha. E, como eu falei para vocês, os jogadores que estão aqui, eles vão passar por maus momentos, eles vão oscilar. Mas se eles estão no Flamengo, eles estão por alguma coisa. E eu acredito neles. Já ficou no banco, ultimamente tem ficado no banco, mas é um jogador que já demonstrou na última final o que ele fez, na final da Supercopa, desculpa, já demonstrou tudo que ele já fez, continua demonstrando, e eu tenho uma gratidão, um carinho gigante por ele. Depois, para jogar, ele tem que render, como ele rendeu hoje. Hoje, para mim, fez um jogo impecável, foi até a exaustão, correu tudo que tinha para correr, fez todos os movimentos, não fez o gol, o resto fez. Então, estou muito contente com recuperar esse jogador que para mim é tão importante.
Felipe, tudo bem aqui no meio? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, você citou agora há pouco a questão do calendário, né? Jogos de 3 em 3 dias, com um curto espaço de tempo. E só como exemplo, nesse jogo contra o Bahia hoje, o Flamengo jogou na quarta-feira, voltou de madrugada. Viajar de madrugada nunca é fácil, os jogadores mal têm noite de sono, já treinaram quinta, sexta e vieram para cá. Queria te perguntar o quanto esse calendário acaba atrapalhando o time tanto na questão técnica quanto na questão física. Hoje você perdeu 2 jogadores no primeiro tempo, na questão física. Queria entender um pouco de você como que isso atrapalha, porque você até citou que o Flamengo está fazendo uma Libertadores ruim, mas a gente enxerga uma dificuldade muito grande, não só do Flamengo, mas da maioria dos times brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. O quanto esse calendário pode estar atrapalhando os times brasileiros? Obrigado. Primeiro, boa pergunta. Quando existem jogos a cada 3 dias, nenhum jogador tem uma recuperação completa, né? Porque, por exemplo, hoje nós jogamos às 9, né? Ou 9h30, 9. Jogamos às 9, acaba às 11. Jogadores, no próximo jogo, vai ser acho que 6h30, não é? 9h30 quinta-feira. Bom, 6h30 no Brasileiro. Então, muitas das vezes são menos que 72 horas. Desculpa, eu errei. Às vezes são quarta-feira à noite, 9h30, acaba 11h30 e o próximo jogo é domingo quinta-feira, 9h30, e o próximo jogo é domingo às 4h. Então, um tempo muito curto, o jogador não acaba de fazer uma recuperação completa, né? Mas todo mundo tá incluído nesse calendário, todo mundo está passando por isso. Da parte tática, você não tem tempo, não tem condições de ir para o campo com os jogadores, eles não têm condições de fazer treinos aquisitivos, não tem condições de fazer um treino longo, por exemplo, do jeito que a gente faz com uma semana cheia ou com jogos a cada 4 ou 5 dias. Isso é uma peculiaridade que existe no calendário sul-americano, principalmente no brasileiro, pelo número de jogos que existe aqui, e que todos nós sofremos com isso. Infelizmente, estamos passando por isso. E nesse trajeto, alguns jogadores caem, né? Porque, como você bem falou, existe o sono, existe a sequência de jogos, existe viagens, até na parte hormonal dos jogadores afeta, e alguns acabam caindo. Por isso a gente tem um elenco muito qualificado do jeito que temos para poder passar por esses degraus aí que são complicados, esses obstáculos que são complicados, como essa sequência de jogos, que fica tão difícil tanto trabalhar a equipe como eles poderem recuperar e estar 100% para jogar. Felipe, boa noite. Boa noite. Depois do jogo da quarta-feira, eu conversei com o Gerson ali na zona mista e eu perguntei pra ele, assim, ele parecia muito assim, diferente, assim, muito meio consternado até com o resultado pela situação do Flamengo na Libertadores. Eu perguntei pra ele como é que foi no vestiário. Ele disse que no vestiário ele tinha pedido a palavra e tinha falado com a equipe: olha, a gente entrou nisso junto e a gente vai sair dessa situação junto. Hoje você falou que os fatores externos você tenta blindar a equipe no máximo para não interferir dentro do vestiário. Porém, de quinta para cá, a gente viu notícia de que o Flamengo não quer renovar com o Arrascaeta agora, de que o Arrascaeta estaria falando já com outro time. A gente viu uma série de notícias, uma série de coisas assim já meio que acontecendo. E hoje aconteceu uma coisa que há muito tempo não acontece. Vazou a escalação. Fazia tempo que a gente não via alguém cravar a escalação e hoje você mudou bastante o time e a escalação vazou antes. Queria saber de você, assim, como é que você está trabalhando com os jogadores, principalmente nessa semana muito importante, para que todos esses fatores externos não atrapalhem o seu trabalho nessa semana decisiva do Flamengo. Bom, boa pergunta. O Flamengo, ele é isso aqui. É uma loucura diária, na fase ruim e na boa também. Na boa sempre acontece alguma coisa, sempre vem alguma notícia, sempre existe alguma coisa que envolve o Flamengo que magnifica tudo. Aqui é tudo exagerado. Tudo. O jogador joga bem, ele tem que ir para a seleção. O treinador faz 2 jogos bem e já vai pro Barcelona. E depois perde e não vale nada, ninguém nem nada. Isso eu já avisava para os jogadores quando a gente estava com uma sequência de vitórias, ou sei lá, uma sequência invicto, né? Que isso é assim aqui no Flamengo. A gente sabe disso. Essas notícias, elas chegam. Eu não controlo, por exemplo, que os meus jogadores peguem o celular e abram o Twitter e se martirizem ali, né? No Twitter. Eu não posso controlar isso. Se eles fizerem isso, eles estão se flagelando, autoflagelando. Eu não posso controlar isso, mas o meu conselho é que eles fujam disso e que
que confiem no que eu falo para eles. O porquê, por exemplo, eu conto o porquê nós perdemos pro Cruzeiro. O que aconteceu no jogo, o que aconteceu no jogo da Argentina que a gente teve dificuldades. Então, que eles vejam isso e que sejam muito honestos com a avaliação, a autoavaliação deles. Do mesmo jeito que eu sou. Claro que depois de ganhar um título é lindo abrir a rede social e ler tudo. Perdemos pro Cruzeiro, mas pode ter certeza. Não abre porque ali vai estar só coisa ruim. E isso é porque tá muito claro que você sai do campo, você sabe o que você fez. Agora, se você lê a opinião de outro, que às vezes não tá no meio, e isso te machuca, então você realmente tá errado. E a minha parte é isso. Exatamente dizer para eles o que está acontecendo, como a gente jogou, por que perdemos, por que ganhamos, não vamos ganhar sempre, e como voltar para o caminho. Hoje fizemos um grande jogo, né? Porque por mais aqui parece que foi ruim, mas teve tudo no jogo, foi um grande jogo. Vários jogadores se reencontraram com uma grande atuação e eu tô muito feliz, vou para casa feliz hoje e para poder trabalhar com mais confiança na quinta-feira com o Maracanã lotado.